entramos no mês de agosto, eu vou ler uma obra riquíssima, que é ótimo e indico para qualquer professor que vai trabalhar o folclore brasileiro e lendas também com os seus alunos. Aqui, ó. É Africanidade, Folclore e Lendas. Olá, amigo! Eu sou o Cadu e nesse livro vou convidá-lo a conhecer um pouco sobre o folclore, que faz parte da cultura afro-brasileira. Tenha certeza de que você vai adorar. Vamos arrumar as malas, que o trem da imaginação já está apitando. Está ouvindo? Quando pensamos no folclore brasileiro, certamente nos lembramos de alguns personagens como Saci Pererê, que é um menino negro de uma perna só e que faz várias estripulias por onde passa. Lendas como essa do Saci Pererê geralmente eram transmitidas oralmente de geração em geração. Isso porque as sociedades africanas eram ágrafas, ou seja, não escreviam as palavras da maioria do seu idioma. Até hoje, muitas línguas originalmente africanas são assim. Os idiomas ensinados nas escolas da África são o inglês, o francês e o português, entre outros, que são dos povos que colonizaram a maior parte da África. Eu adoro ouvir história. Você sabia que a maioria das lendas e muitas das histórias de conto de fada e de todo o mundo que conhecemos hoje foram, na sua origem, contadas e repassadas de pai para filho? E foi assim que aconteceu com as lendas de origem africana que chegaram ao nosso país. Foi a partir dessa tradição de falar, cantar ou representar as histórias que conseguimos conhecer e reunir grande parte delas, que são contadas até hoje no Brasil. Quando os escravos aqui chegaram, sua cultura se misturou com as tradições portuguesas indígenas, integrando-se ao nosso folclore. Mas o que é folclore? É o conjunto de mitos, lendas e dança e folguedos de um povo. Agora, que tal conhecer um pouco mais nossas lendas? Vou apresentar-lhe nossas histórias mais conhecidas. Talvez esse seja a mais popular lenda brasileira. As informações mais antigas sobre esse personagem da nossa mitologia são do século XIX, relatadas nos estados de Minas Gerais e em São Paulo. Alguns historiadores e folcloristas afirmam que a origem do Saci é do século XVIII. Do século XVIII, muito famoso o Saci. O Saci Pererê é uma criança negra de uma perna só, que fuma um cachimbo e usa na cabeça um gorro vermelho. Segundo a lenda, o gorro dá a ele poderes mágicos, como desaparece e aparece, ou se transforma em uma árvore. Chama Matim Tapererê. Por isso, alguns lugares, especialmente no Nordeste e no Norte do Brasil, o Saci é chamado de Matinta Pereira. Nas histórias contadas, ele sempre apronta algumas travessuras, esconde brinquedos, solta animais como galinha, cavalos nas fazendas, desarruma as cozinhas e etc. A lenda conta que ele mora dentro do redemoinhos de vento, também conhecido como coriscos.
Agora eu vou contar-lhe a lenda do zumbi. Você conhece a história dele? A palavra zumbi vem do inzubi, de origem africana, e significa duende ou fantasma. Esse nome foi usado também pelos grandes líderes das rebeliões contra a escravidão. No Brasil, Zumbi dos Palmares, que viveu em Alagoas. A história do zumbi possui duas versões mais conhecidas, no Nordeste e no Norte. O zumbi é um menino negro que mora nas matas, procura crianças que se perdem à procura de frutas. Já no Sudeste, ele é chamado de zumbi da meia-noite. Vive vagando pelas ruas, assustando quem passa em locais escuros e desertos. Há também o quimbugo. Quimbugo é um tipo de bicho-papão que tem os pelos pretos e coloca medo nas crianças que não gostam de dormir cedo. A palavra quimbugo significa invasor, ou aquele que vem de fora sem ser convidado. E também é de origem africana. Diz que o quimbugo se movimenta como um fantasma em países como Congo e Angola. A palavra quimbugo também significa lobo. Nós também temos o bicho-papão. Também é um fantasma criado para assustar a criança. A diferença é que ele habita os sonhos e vira pesadelo noturno. É uma lenda muito comum no interior de Minas Gerais. A lenda de Chimbamba. A lenda de Chimbamba, quem não já ouviu, era usada pelas amas escravas para assustar as crianças que teimavam em ficar acordadas até tarde, ou aquelas que não obedeciam aos mais velhos. Chimbamba. O Chimbamba se veste com folhas de bananeira e ronca igual um porco. Anda como se estivesse dançando e, de vez em quando, gira sobre uma perna só. Olha ele aqui. Sua roupa lembra a dos habitantes de Angola e do Congo, quando participa de eventos tradicionais, festivos e folclorísticos. Lá ele dança vestido roupas feitas de folhas de plantas locais. Olha, lá no Congo, na Angola, bem distante aqui. A lenda do negrinho do pastoreio. Mistura históricas da escravidão, de mito africano e o seu descendente com as influências católicas vindas da Europa. Foi muito utilizado no final do século XIX por brasileiros que eram contra a escravidão. É mais conhecido no sul do país que é o Brasil. Diz que no tempo da escravidão havia um dono de fazenda que era malvado com os negros e os peões. Em um dia muito frio de inverno, o fazendeiro mandou que um menino negro de 14 anos fosse pastorear os cavalos e os potros que acabara de comprar. No final da tarde, quando o menino voltou, o fazendeiro disse que faltava um cavalo. Então pegou o chicote e bateu no menino, gritando: "Você vai me dar conta do cavalo, ou verá o que acontecerá." Ele ameaçou. Aflito, o menino foi à procura do animal.
em pouco tempo achou pastando, lançou, mas a corda se partiu e o cavalo fugiu de novo. Na volta, o fazendeiro, o patrão, na volta à fazenda, o patrão, ainda mais irritado, espancou o garoto e amarrou nu sobre um formigueiro. Nossa, que malvado. Mas olha o que aconteceu, né? No dia seguinte, quando ele foi ver o estado da sua vítima, tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas. Ao lado dele, uma luz vinda do céu e mais adiante, todos os cavalos, inclusive o que havia fugido. O fazendeiro se jogou no chão pedindo perdão, mas o menino nada respondeu. Ele apenas montou no cavalo e partiu conduzindo a tropa de cavalo. E aí nós temos também o foguedos, que são aquela mais conhecida no tempo do São João, aquelas danças que nós representamos a dança no teatro e se reunimos, aquela dança popular. Os foguedos estão associados a certas épocas do ano, quando o grupo se organiza para sair às ruas para representar uma festa popular, com a presença de música, dança e teatro. Grande parte dos foguedos tem origem religiosa e denota as raízes culturais de um povo que foi se modificando com o decorrer do tempo. No Nordeste, essa manifestação são mais conhecidas. Exatamente. Aqui no Nordeste, nós temos o São João. Inclusive, esse ano não teve por causa da pandemia, mas confiando no cara lá de cima, o ano que vem, se for a vontade dele, estaremos aí fazendo bonito. Isso aqui foi um pouco do livro que eu li, não li todo. Eu agradeço a vocês e indico. Pode ler para suas crianças, pode interpretá-lo, que é riquíssimo. Esse livro tem conteúdo que nos interessa, né? Explica e faz a gente se apaixonar. Obrigado e tenha uma boa tarde.